Vamos lá, pessoal, mais um exemplo aqui. Quantos são os números de 3 dígitos distintos? Somente. Perguntinha pequena, concisa, objetiva. Quantos são todos os números de 3 dígitos distintos, diferentes, né? Eu quero contar quantos são todos os números que existem que têm 3 dígitos e que são todos distintos, diferentes entre si. Cada dígito não pode ter repetições, ok? Então vamos pensar em resolver esse problema aqui, ó. Se o meu número tem que ter 3 dígitos, quais são todos os números de 3 dígitos? Começa em 100, né? É o primeiro número que existe de 3 dígitos e vai até 999, tá? Todos os números de 3 dígitos que existem vão de 100 até 999. Mas o nosso problema quer que nós contemos quantos são todos os números de 3 dígitos distintos. Então, por exemplo, o número 100 já está fora da minha contagem. Não me interessa do 100, porque o 100 não tem 3 dígitos distintos. Tem repetição, ó, 2 zeros. Assim como 999. Pior ainda, né? Os 3 são iguais, não me interessa, tá? Então, o que a gente quer contar são quantos são todos os números desses tipos aqui, ó. 102, que não tem repetição, de 3 dígitos, sem repetição. O 105, o 247, tá? Quantos são todos os números que moram aqui, mas que têm 3 dígitos distintos? Então, vamos lá. Como é que a gente conta isso? A gente poderia fazer uma relação e sair contando todos eles. É uma possibilidade. No entanto, façamos o seguinte. O que a gente precisa tentar fazer é montar esse número de 3 dígitos distintos. De quantas maneiras eu posso montar um número de 3 dígitos? Porque na hora que eu me coloco no lugar de quem vai escrever o número de 3 dígitos distintos, eu começo a pensar nas decisões que eu tenho que tomar e em suas possibilidades. Aí você pode perguntar, mas Edson, que decisões eu tomo na hora de montar um número de 3 dígitos distintos? Ora, você vai escolher cada dígito, vai ou não vai? Você vai precisar escolher quem é o primeiro dígito, digamos, dígito das centenas. Depois vai ter que escolher o dígito das dezenas, depois das unidades. Edson, tem que ser nessa ordem? Bom, não necessariamente, mas lembra do problema anterior. Dependendo da maneira como você vai escolher o seu dígito, né? Ou qual dígito você vai escolher primeiro, você pode criar um problema mais complicado, ok? Então vamos ver aqui, ó. O que é que seria o ideal? A única coisa que eu quero é que os 3 dígitos sejam diferentes. Então vamos escolher aqui o primeiro dígito. De quantos modos eu posso escolher o número que vem para cá? Quantos dígitos nós temos à disposição? No nosso sistema de numeração, nós só temos 10 dígitos, do 0 ao 9, né? Vamos escrever esses dígitos aqui, ó. Nós só temos essas possibilidades de escolha aqui. Seja qual for o número que nós vamos formar, esse número tem que ter 3 dígitos, que são um daqueles lá. São um daqueles dígitos lá, ok? Primeiro dígito, quantas possibilidades nós temos? 10? Não. Apenas 9. E por quê? Porque se o meu número tem 3 dígitos, ele não pode começar com 0. Concorda? 0, 1, 2. Que número é esse aqui? 12. E 12 não tem 3 dígitos, né? O 12 tem apenas 2, tá? Então a gente não considera um número de 3 dígitos podendo começar com 0, porque no caso ele teria apenas 2 dígitos, ok? Então vamos lá. O primeiro dígito pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 possibilidades de escolha para o primeiro dígito, tá bom? Essa foi a primeira decisão, escolher o primeiro dígito. Tem 9 possibilidades, ela já foi tomada. Peguei um dos 9 e coloquei aqui. Edson, qual dos números eu coloquei aqui? Não importa, o que importa é saber que quem você colocou aqui foi um desses 9 dígitos do 1 ao 9. Um deles veio para cá. Pode ter sido o 1, o 2, o 3, o 4.
Então o seu número pode ser 100 e alguma coisa, 200 e alguma coisa, 900 e alguma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Um deles veio para cá. Vou tomar a segunda decisão. Não esqueça que a primeira decisão já foi tomada. Você vai tomar a segunda decisão. Escolher o dígito das dezenas, o segundo dígito. De quantos modos eu posso escolher esse dígito? Lembrando que o primeiro já foi escolhido, tá? Esse dígito aqui já veio para cá. Algum dos dígitos já veio para cá. De quantos modos eu posso escolher o segundo? O segundo dígito poderia ser qualquer um dos 10, inclusive o 0 agora, que está no meio, né? Pode ser qualquer um dos 10. Só não pode ser o primeiro dígito que já foi escolhido. Então, das 10 possibilidades que eu poderia ter para escolher, eu só vou tirar uma, que foi o primeiro que veio para cá, seja quem foi ele. Então, total de possibilidades de escolha do segundo dígito, 10 tirando uma, 9 também. Tenho 9 possibilidades de escolha do segundo dígito, tá? Vou escolher o terceiro dígito. Não esqueça que o primeiro e o segundo já foram escolhidos. Primeiro e o segundo dígito. Já tem aqui 2 números, tá? Já tem 2 dígitos aqui. Para escolher o terceiro, poderia ser qualquer um dos 10, tá? Só não pode ser o primeiro e o segundo que já foram escolhidos. Então, dos 10, tirando 2 que já foram escolhidos, eu fico com 8 possibilidades de escolha, tá? O que nós fizemos com isso? Nós tomamos 3 decisões. Escolhemos o dígito das centenas, o dígito das dezenas, o dígito das unidades. Se nós já escolhemos os 3 e o total de possibilidades de tomar cada decisão está aqui, ó, 9, 9, 8, de quantos modos então esse número pode ser formado? Esse número de 3 dígitos distintos pode ser formado de 9 vezes 9 vezes 8 maneiras. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8, 648 modos. Ok, gente? Existem então 648 números de 3 dígitos, sendo todos diferentes. Tá bom? Vamos ver mais um. Olha só. Quantos são os números pares de 3 dígitos distintos? Bem parecido com o exemplo anterior, concorda? Só tem uma restrição a mais. Quantos são os números pares de 3 dígitos distintos? O que nós fizemos na questão anterior foi calcular a quantidade de números de 3 dígitos distintos. Agora o que a gente quer é quantos são os números pares de 3 dígitos distintos, ok? Então vamos proceder da mesma forma. Nós vamos tentar montar um número par que tenha os 3 dígitos distintos, tá? Seja a pessoa que vai montar esse número. E aí você vai atentar para as possibilidades de escolhas que você tem em cada decisão. Já sabemos que as decisões são escolher o primeiro dígito, escolher o segundo dígito, escolher o terceiro dígito, tá? Mas será que, como na questão anterior, nós vamos começar escolhendo pelo primeiro dígito ou não? Podemos tentar e ver o que acontece. Olha só. Quero formar um número que seja par. Primeira coisa, são números pares. Então, se o número que eu vou montar é par, o que caracteriza um número par? Basta que ele termine em 0, 2, 4, 6 ou 8, tá? Então, o que precisa ser par é o último dígito para que o número seja um número par. Por exemplo, um desses números que eu quero contar é esse aqui, ó, 372. Esse número é um número par de 3 dígitos distintos, tá? Então, ele faz parte da nossa contagem. Outro número, 450. Esse é um número par de 3 dígitos, todos distintos, tá? Então, como é que a gente vai contar esses números? Vamos tentar proceder como fizemos no exemplo anterior. Ou seja, escolher o primeiro dígito. Será que isso funciona? O primeiro dígito a gente sabe que essas são as nossas opções de escolha. São todos os dígitos que existem, né? Se nós formos escolher o primeiro pode ser qualquer um deles menos o 0.
Então tem 9 possibilidades de escolha. Na hora que eu coloco esse 9 aqui, eu estou dizendo que no meu primeiro dígito aqui das centenas, eu estou escolhendo um desses 9, de 1 até o 9. Um desses 9 foi escolhido, não sei qual. Um deles veio para cá, ok? Vou escolher o segundo dígito. O segundo dígito poderia ser qualquer um dos 10, só não pode ser o que veio para cá. Então 9 de novo, tá? Então já escolhemos o primeiro, já escolhemos o segundo, diferente do primeiro. Então já tem 2 diferentes escolhidos. Estou garantindo que aqui e aqui tem 2 números distintos. Ok, até aí sem problema. Vamos escolher o último dígito. Só que esse último dígito tem uma restrição, tem uma condição, né? Qual a condição? Ele tem que ser par, ok? Então, o número que eu vou escolher para cá tem que ser um número par. De quantos modos eu posso escolher esse número? Temos um problema grave. Por quê? Porque eu sei que esse número tem que ser par. Esse número tem que ser 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Mas, além de ser par, ele tem que ser diferente dos 2 que já foram escolhidos, tá? O fato de ele ser par me garante que ele pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Acontece que eu não sei qual desses números pares já pode ou não ter sido escolhido para vir para cá, tá? Na hora que eu deixo aqui 9 e 9, eu estou considerando a possibilidade sim que números pares, qualquer um desses pares já tenha aparecido aqui. E aí eu não posso repeti-lo porque são distintos. O que foi que causou esse problema? Foi o fato de a gente ter começado a escolher um dígito no qual a restrição sobre ele era pouca, era muito menor. Não adiar dificuldades. O dígito mais difícil, mais restrito de ser escolhido é o último dígito, porque ele precisa ser par, tá? Ele tem uma restrição aqui, ó. Ele precisa ser par. Então, esse caminho não é o ideal. Vamos começar pela maior restrição, que é o fato do último dígito ser par. Vamos lá. Vou escolher o último dígito. De quantos modos eu posso escolher esse dígito aqui? Bom, se ele é par, ele pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Tenho 5 possibilidades de escolha para o último dígito, tá? Agora vamos escolher o primeiro de volta. Lembrando que a primeira decisão já foi tomada. Um dos 5 dígitos, 0, 2, 4, 6 ou 8, já veio para cá. Um deles, não sei qual, mas um dos pares. Agora eu vou tomar a primeira decisão. De quantos modos eu posso escolher o primeiro dígito? O primeiro dígito pode ser qualquer um dos 10 menos o 0 e menos o número que veio para cá. Temos um novo problema. Porque o número que veio para cá pode ter sido o 0. E se foi o 0, quem vem para cá pode ser qualquer um dos outros números. Tem 9 possibilidades. Teríamos 9. Só que o número que veio para cá pode não ter sido o 0. Pode ter sido outro número par, o 2, por exemplo. Então, de quantos modos eu posso escolher o primeiro se para cá tiver vindo um 2? Tá? Aqui não pode ser 0 e nem 2. Teríamos 8 possibilidades. Então, temos mais um problema. Além de ter que escolher o último dígito, eu preciso saber quem ele é. Eu preciso ter controle sobre o fato de que o último dígito seja ou não 0. Tá? Então, vamos fazer isso. Vamos dividir em 2 casos. Primeiro, vamos considerar que eu quero contar todos os números pares que terminam em 0. Segundo caso, vamos considerar todos os números pares que não terminam em 0. Ok? Olha só. Já vou colocar o 0 aqui na última opção. Eu estou afirmando que o meu último algarismo é o 0. Então vamos lá.
não tenho escolha para cá. Se eu já estou dizendo que o zero, esse meu número vai terminar em zero, não tenho mais escolha. Eu só tenho que escolher esses dois aqui, ó, tá? De quantos modos eu posso escolher o primeiro dígito desse número que eu já sei que é par terminado em zero? Esse dígito pode ser qualquer um dos 10 menos o zero. Tenho 9 possibilidades, tá? Escolhi um dos 9, veio para cá. Agora já tenho zero e já tenho um número qualquer aqui. Vou escolher o segundo. O segundo dígito pode ser qualquer um dos 10 tirando o zero e tirando esse que já foi escolhido. 10 tirando dois números já escolhidos faz 8. Isso daria um total de 9 vezes 8, que é 72. O que significa esse número 72? Que temos um total de 72 números pares terminados em zero, com 3 dígitos distintos, tá? Temos 72 números de 3 dígitos distintos terminados em zero, tá? Segundo caso, esse meu dígito não é zero. Eu vou escrever assim, ó, diferente de zero. Eu estou afirmando que nessa última casa, nas unidades desse número, não é o zero. Esse número é par, mas não é zero que termina. Ele não termina em zero. Se ele não termina em zero, quantas possibilidades eu tenho para terminar esse número? 2, 4, 6 e 8. Temos 4 possibilidades, tá? Esse 4 aqui está me dizendo que o número que veio para cá, que não é zero, pode ser o 2, o 4, 6 ou 8. Um dos 4 números pares que existem. Pronto, já garantimos que aqui tem um número par, que não é zero. Agora vamos escolher aqui o dígito das centenas, o primeiro dígito. De quantas maneiras eu posso tomar a decisão de escolher o primeiro dígito? O primeiro dígito, ele não pode ser zero, poderia ser qualquer um dos 10. Não pode ser zero e não pode ser o dígito que veio para cá, que é um dos pares, tá? Então aqui eu teria 10 possibilidades, tirando o zero e tirando o número que veio para cá. Sobra o quê? 10 tirando 2 possibilidades, 8 formas de escolher o primeiro dígito. Peguei um dos 8 e trouxe para cá. Então aqui já está preenchido. Vamos preencher agora o último dígito, do meio, das dezenas. Quantas possibilidades de escolha eu tenho para esse dígito aqui? Ele poderia ser qualquer um dos 10, incluindo o zero agora, né? Porque não está iniciando o número. Pode ser qualquer um dos 10, mas não pode ser esse número par que veio para cá e não pode ser esse outro número qualquer que veio para cá, tá? Então, dos 10, tirando 2 possibilidades, eu tenho 8 dígitos possíveis. E o total de maneiras de formar um número par dessa forma seria 8 vezes 8 vezes 4, ok? Que dá um total de 64 vezes 4, o que dá exatamente 256, ok? Então, olha só, 72 possibilidades de números terminados em zero, com mais 256 possibilidades de números que não terminam em zero, isso vai dar o total de números pares, com 3 dígitos distintos, né? Vamos juntar todos os que terminam em zero com todos os que não terminam em zero. 72 mais 256, o que vai dar um total de exatamente 328 números. Ok? Valeu!